Olá! No vídeo de hoje nós vamos explicar um pouquinho sobre como anda o cenário econômico atual aqui em Portugal, principalmente em relação à questão: existe inflação aqui em Portugal? Fique atento então a algumas dicas, alguns parâmetros para que vocês possam inclusive se preparar de como é de fato o dia a dia por aqui. Bom, de uma maneira geral e explicando de certa maneira a grosso modo e sem entrar em grandes detalhes em relação à economia e à inflação, normalmente nós vamos ter uma noção geral de que a inflação ela é correspondente a quais bens ou quais produtos nós conseguimos comprar com uma quantidade X da nossa moeda. Ou seja, sempre que algum bem aumenta consequentemente, a nossa possibilidade, o nosso poder de compra diminui. Então, algo que eu comprava pelo valor X pode ser depois de um tempo, dependendo da inflação, já impossível de se comprar com o mesmo valor. Então, consequentemente, isso vai influenciar diretamente não só na questão de poder de compra individual, como de uma economia como um todo. Portanto, a inflação ela é um indicador econômico crucial que vai interferir diretamente na vida das pessoas e também na estabilidade de um país. E falando em questões cotidianas de como a inflação pode ser sentida pelos moradores, pelas pessoas de forma geral, é a questão também de poder de compra para bens básicos, ou enfim, para que nós tenhamos a noção de que temos aumento na moradia, supermercados, contas no geral, e o que se sente é basicamente que o salário dos trabalhadores ele não sobe, ou seja, não acompanha essa alta nos preços para que se tenha uma vida tranquila. Então, normalmente o que vai gerar por parte das pessoas é uma necessidade de uma reorganização como um todo. E falando também em questão de planejamento financeiro e fazer um novo cálculo de uma nova vida a partir dos preços atuais, também vai influenciar diretamente nessa questão financeira para que você saiba como vale ou não vale a pena fazer determinados investimentos, seja a curto ou longo prazo, como por exemplo também uma aposentadoria. Tudo isso vai ter influência direta devido à inflação de um país. E é claro que, com o aumento de uma inflação, pode acontecer mais endividamentos, ou seja, até mesmo aquelas pessoas que já fizeram um empréstimo e estão aos poucos liquidando, se a inflação aumenta e os salários não acompanham esse aumento, o que vai acontecer é uma maior dificuldade em conseguir cumprir com todos esses prazos, e isso complica a vida de muita gente, infelizmente. E é claro que, como consequência de tudo isso, nós podemos ter uma alteração na questão do consumo, ou seja, uma baixa no consumo, porque as pessoas precisam gastar os seus salários com bens básicos e acaba que viagens, lazer, compras que sejam algo um pouco mais desnecessário naquele momento, a pessoa vai evitar para conseguir dar conta do básico. Então, algumas empresas, lojas, locais que dependem desse consumo em si, podem também sentir uma queda drástica e isso acaba por ter uma consequência negativa de uma forma geral. E voltando também um pouquinho nessa questão de investimento e até mesmo a poupança, lembrar que às vezes a poupança não vai seguir esse padrão da inflação, então por vezes não acaba sendo um investimento interessante. E aí cabe a nós entendermos um pouquinho mais da economia em si para saber o que é vantajoso, o que não é, o que vale a pena e o que não vale a pena, para que lá na frente tenhamos resultados positivos. E claro que é interessante para quem entende um pouquinho mais saber em relação aos números. E vamos a um comunicado do Banco de Portugal sobre o Boletim Econômico de março de 2023, onde foi relatado que a economia portuguesa cresceu 1,8% e a tendência é que se cresça 2% em 2024 e 2025. E ainda por parte do Banco de Portugal, nós temos dados em relação à inflação que dizem que ela situa-se em 5,5%, diminuindo provavelmente em 2024 para 3,2% e a previsão para 2025 é de 2,1%. Já segundo a Comissão Europeia, a inflação projetada para o ano de 2023 é de 5,1 este ano, então esperando uma moderação para 2,7 em 2024, refletindo inicialmente os preços tanto da energia quanto também a questão de bens
alimentares. Então nós vemos números relativamente parecidos, sabendo então qual é essa previsão de fato. Em relação ao mercado de trabalho, nós vamos ter um aumento e também um aumento de forma geral nos salários médios, mas nós vamos ter um número de 7% no desemprego em Portugal para esse ano, o que vai aos poucos diminuindo para se estabilizar em torno mais ou menos de 6,7% no ano de 2025. Nós tivemos uma diminuição no que era projetado lá no mês de dezembro de 2022 em relação ao nosso número da inflação. E nós também temos agora um aumento no PIB, ou seja, favorecendo o produto interno bruto com uma consequência de vários fatores, tanto internos quanto externos. Com essa pequena diminuição da inflação, um pouco de aumento dos salários, também algumas outras taxas mais interessantes, nós tivemos um consumo privado que aumentou 0,3% no ano de 2023 e a tendência para os anos de 2024 e 2025 é que nós tenhamos um aumento ainda maior. O investimento também aumentou em 2023, com 2,3% e uma previsão também ainda mais favorável na casa dos 4% para o ano de 2024 e 2025. E os números que eu citei anteriormente são muito próximos daqueles citados também pelo ministro Fernando Medina, o qual também salienta a importância de se entender que a inflação acontecendo, nós tivemos alguns preços mais baixos, mas não significa necessariamente uma diminuição de preços e, por vezes, cuidar, porque isso pode significar também subidas um pouco mais lentas, ainda que se possa ver, por exemplo, nas prateleiras, serviços e produtos, enfim, com valores um pouco mais atrativos. Portanto, o próprio Fundo Monetário Internacional considera que o ano de 2023 pode ser ainda mais dificultoso ou pedregoso ou acentuado, portanto temos que ter um certo cuidado por aqui. E como referência, vamos ver então os últimos 3 meses em relação à inflação aqui de Portugal. No mês de março nós tivemos uma taxa de 7,4%, indo para o mês de abril com uma taxa de 5,7% e no mês de maio 4%. Portanto, como conclusão, no ano de 2023, Portugal teve uma inflação com um aumento moderado, e isso visto pelas pressões feitas através de aumento dos alimentos, combustíveis, questões monetárias e fiscais. E isso no dia a dia da população foi sentido com o aumento geral dos preços, e isso faz também com que, por exemplo, nós brasileiros que pensamos em morar aqui, tenhamos uma noção um pouco mais exata e seja então possível a partir disso fazer um preparo ainda mais fiel ao que se esperar quando chegar por aqui. Eu espero que o vídeo de hoje tenha auxiliado um pouquinho e dado uma maior clareza sobre o cenário atual e espero vocês para os próximos vídeos.